mais especificamente para o Rio Grande do Sul, né? E gostaria de começar dizendo, esse é um gráfico que eu gosto bastante, que é o gráfico que compara o PIB per capita do Brasil com o da Coreia do Sul. Ó, sempre os Estados Unidos é igual a 100. A gente pode ver que dos anos 50 até o final dos anos 70, a gente não só cresceu na mesma velocidade que a Coreia do Sul, como nós crescemos, né, como nosso PIB per capita. Um brasileiro era, na média, mais rico que um coreano. A partir dos anos 80, isso, né, final da década de 70, a Coreia continua crescendo, né, nós entramos em crise. O Rio Grande do Sul tem um PIB per capita um pouquinho acima do Brasil. Né. A Coreia do Sul hoje tem um PIB per capita aproximadamente 3 vezes do PIB per capita brasileiro. Portanto, né, o Brasil não faz políticas desenvolvimentistas, não é que o Brasil não sabe fazer políticas desenvolvimentistas. O Brasil não faz políticas desenvolvimentistas porque existe um pacto de poder na sociedade que faz com que o Brasil não tenha políticas mais efetivas desenvolvimentistas. Eu acho que esse é um ponto importante, né, quando a gente pensa, né, o Brasil. Né, qual o pacto de poder, não o poder político, né, dos partidos políticos, mas o pacto de poder das classes sociais, né, que dominam o Brasil. Né. Eu não vou falar sobre isso aqui, eu leio aqui, digamos, onde estão os sociólogos, cientistas políticos, vocês que deveriam falar sobre isso para mim. Aqui a gente tem a taxa de crescimento do Brasil de 1947, na verdade 48, o Brasil começa a calcular suas contas nacionais em 47. A gente vê que tem 3 fases de crescimento, né? Uma durante a Idade Dourada, que o Ferrari se referiu, no Brasil se constitui o processo de industrialização, substituição de importações, né? A crise nos anos 80 até o início dos anos 2000, né? Uma certa retomada do crescimento a partir de 2003, 2004. Né? No Brasil tem crescido, se a gente desconta os últimos 2 anos, os anos de menor crescimento. O Brasil cresceu de 2004 a 2010 a uma média anual de 7%, de 4%. Praticamente o dobro do que o Brasil vinha crescendo entre 1980 e 2002. Se a gente olhar, aqui estão os mesmos dados do Rio Grande do Sul. Né? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente observa o que acontece no Rio Grande do Sul é similar ao que acontece com o Brasil, com, digamos, as nossas especificidades. Né? Pensar o Brasil significa também a gente pensar, né, as regiões brasileiras. Né? Existem muitos Brasis. Né? A gente não tem um único Brasil. O Brasil é muito diferente. Né? A primeira vez que eu fui ao Nordeste, durante o dia eu fui no centro da cidade, Recife. Voltei à noite no mesmo local. Eu levei um choque, porque de dia as pessoas tinham uma cor, de noite a cor das pessoas não era mais a mesma cor que eu tinha visto de dia, eram muito mais parecidinhos comigo. Né? Então, assim, a gente tem diferentes Brasis e a gente tem que, assim, se a gente pensar o Brasil, pensar um projeto para o Brasil, nós temos que pensar a questão regional. Aqui a gente tem o PIB do Rio Grande do Sul em relação ao PIB per capita do Brasil. A gente só pode, infelizmente, né, dadas como funcionam nossas contas nacionais, a gente pode ver diferente. O Brasil é sempre igual a 100, né? O Brasil é sempre igual a 100, a gente pode ver o Rio Grande do Sul aqui, um gaúcho em média em 2013 vai ser 25% mais rico que em média que um brasileiro. Né? Digamos assim, não é verdadeira a ideia, bastante presente, né, nos nossos jornais e no debate do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul está em crise, ou que o Rio Grande do Sul vai mal, o Brasil vai bem, né? Assim, quando os dois vão mal ou vão bem, relativamente vão mal ou vão bem juntos. Né? Quando a gente olha para os dados, a gente vê assim, o Rio Grande do Sul, né, tem relativamente bem dado o quadro, digamos, quando a gente compara com o quadro nacional. Mas é evidente que, da mesma forma que no Brasil a gente tem diferentes Brasis, no Rio Grande do Sul a gente também, quando a gente observa o Rio Grande do Sul, a gente vê que o Rio Grande do Sul a gente tem diferentes Rio Grandes do Sul. Aqui esse mapa mostra a
a renda per capita do Rio Grande do Sul em relação à renda per capita do Brasil para os municípios de 2010. Independente do ano que a gente pegar, digamos, esse vai ser mais ou menos o mapa do Rio Grande do Sul. Em amarelo, verde, são os municípios que têm uma renda per capita acima da renda per capita brasileira, né? E as cores mais avermelhadas são as cores que têm os municípios que têm uma renda per capita menor do que a renda per capita brasileira. O que a gente observa, de certo modo, em outros mapas que esse mesmo fator se mostra. A gente observa uma espécie de um aqui invertido, né? Aqui se concentra a riqueza e a população do Rio Grande do Sul. A gente tem regiões de muita pobreza, na região norte, e alguns municípios municípios de mais indígenas, né? Então essa questão, digamos, racial que eu tinha me referido ao Nordeste, também temos aqui no Rio Grande do Sul, mas nesse caso uma questão indígena, e o Sul, né? Uma economia muito baseada, né, na monocultura e na grande propriedade fundiária. Eu acho assim, é impossível a gente pensar em projeto do Brasil sem pensar na questão da propriedade e no poder político que essa propriedade representa. Aqui nós temos o mesmo gráfico, tá? Só referente à região sul do Brasil, né? Nós vemos que diminuiu muito, né, o número de municípios. Aqui a gente tem o nosso U invertido aqui, né, que sai de Porto Alegre, passa por Caxias do Sul, vai até Passo Fundo, e de certo modo Cruz Alta, aqui nos municípios aqui. Aqui nós temos o mesmo gráfico, levando em consideração o PIB per capita do Rio Grande do Sul. Então, digamos assim, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, nós temos, né, uma situação praticamente melhor que a situação brasileira, né? Mas a gente tem diferenças regionais importantes. E é evidente, se a gente olhar para Porto Alegre, a gente também tem diferenças importantes aqui dentro da nossa cidade, né, que se repetem ao nível aqui do Rio Grande do Sul. Então, pensar um projeto de desenvolvimento significa pensar um projeto que espraie, digamos, esse processo de crescimento econômico, né? Que as pessoas aumente a renda de determinadas regiões mais do que outras. Aqui a gente vai dar uma olhada agora, digamos assim, algumas características da economia gaúcha em comparação com a economia brasileira. Essa aqui é como se distribui o PIB brasileiro. Grande parte do PIB brasileiro, aproximadamente 70%, vem do setor serviços, 5% vem da agricultura, 26% vem da indústria. Esse é o número da indústria aqui. A agropecuária já vem caindo há muitos anos, de certo modo está se estabilizando. A agricultura, a indústria aumentou até meados da década de 80. A partir de meados da década de 80, a indústria começa a perder espaço. A desindustrialização que o Ferrari se referiu inicia a partir da segunda metade dos anos 80, no caso do Brasil, que é quando inicia o processo de abertura da economia brasileira, ainda no governo José Sarney. Aqui a gente tem o Rio Grande do Sul, nós temos uma indústria praticamente do mesmo tamanho, na verdade, a indústria de transformação é um pouco maior que a indústria brasileira. O setor agropecuário é aproximadamente 10% do PIB gaúcho e aproximadamente 60%, um pouquinho mais de 60% vem do setor de serviços. Então a gente tem uma estrutura produtiva um pouco diferente da do Brasil, onde o setor agropecuário tem um peso maior. E também um pouco diferente se a gente olhar o Rio Grande do Sul, ele é mais afetado pelo que acontece no setor exportador. A gente tem um setor exportador maior do que o setor exportador brasileiro, né? Então o câmbio tem um impacto maior no Rio Grande do Sul do que tem no Brasil. Aqui a gente tem uma outra coisa importante quando a gente pensa no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, que é a produção de grãos do Brasil, né, que com a ocupação de novas áreas se expande e o aumento da produtividade, né. No Rio Grande do Sul,
a produção de grãos tem crescido, mas ela é relativamente muito mais estável do que o do Brasil, porque nossas áreas produtivas já estão praticamente ocupadas. Aqui nós temos a participação da indústria de transformação no PIB. Né? A gente pode observar que o Rio Grande do Sul tem uma indústria de transformação maior do que a indústria brasileira. Né? A indústria de transformação, a gente pode dizer que é o coração da indústria, é aquela que transforma os produtos da indústria, pega uma mercadoria e transforma em outra, transforma os nossos produtos. A gente tem uma indústria de transformação maior do que a indústria brasileira, mas a gente tem um processo de desindustrialização tanto na indústria brasileira quanto na indústria gaúcha. Né? A gente tem nos últimos desde 1985, a gente tem 3 períodos de desindustrialização. Né? Final da segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90, né? Durante o Plano Real e de 2005 para cá. Esses são os 3 momentos de desindustrialização. Aqui, como está constituída a indústria gaúcha, a gente tem uma forte participação de máquinas e equipamentos. A gente, que essa é muito localizada nesse eixo Porto Alegre-Caxias, né, com algumas cidades do norte do Rio Grande do Sul, ali, que tem produção de máquinas e implementos agrícolas. Né. A indústria de alimentos ela é muito espalhada, ela é bem espalhada pelo estado como um todo. Né? Produtos de metal, de novo, esse eixo Porto Alegre-Caxias. A indústria de calçados, que está se transformando, né? Que está perdendo peso na indústria gaúcha. A indústria de mobiliário, acontece a mesma coisa. Né? A indústria de veículos automotores já tem ganhado peso. Né? Bebidas, é uma indústria também bem espalhada pelo estado. Né? O fumo, localizado, né? E a gente tem um crescimento aqui de celulose, ainda mais agora com a duplicação aqui da planta que vai acontecer, a celulose tende a aumentar. A mesma coisa com o refino de álcool e de petróleo. Né? Tem a possibilidade de se produzir petróleo no Rio Grande do Sul. Também tem xisto bituminoso no Rio Grande do Sul, em determinadas áreas. Se o Brasil começar a usar essa tecnologia. Né? Na verdade, esse é um problema quando a gente pensa no Brasil, né? Que é a questão da geração de gás carbônico, né? Se a gente pensar essa questão do meio ambiente. Mas, por enquanto, nós vamos continuar. O Brasil vai se tornar um grande produtor de gás carbônico no mundo. Aqui está o que está acontecendo em termos de macro-regiões do Rio Grande do Sul, digamos assim, quais regiões estão ganhando, quais regiões estão perdendo, vão ganhar e vão perder participação no PIB do Rio Grande do Sul, né, no estudo que a gente está fazendo lá na FEE entre 2010 e 2030. As regiões, a região metropolitana que vai perder PIB, né, essa região do norte do estado vai perder PIB, as outras regiões devem ganhar alguma coisa. Né? De certo modo, a gente pode ver, né? Aqui tem esse gráfico bastante interessante que mostra a evolução do PIB per capita em relação à média do estado entre 2000 e 2030. Né? Que a gente tem 2000 e 2010, né? As áreas, de novo, em amarelo e verde são as áreas que têm esse amarelo aqui, ou esse amarelo aqui, e verde, são as áreas que têm um PIB per capita maior do que a média do estado. As áreas em vermelho são regiões que têm um PIB per capita menor do que a média do estado. A gente vê que em 2000 e 2010 houve uma melhora na situação aqui do estado. Isso é uma outra coisa interessante, né, gente? Quando os países crescem mais, as desigualdades diminuem. Quando os países crescem menos, as desigualdades aumentam. Se continuar essa tendência, né, vai haver esperamos uma melhora na questão da distribuição mais igualitária, né, menores diferenças de PIB per capita no Rio Grande do Sul. Né, isso é do ponto de vista. Né, aqui a gente tem a participação, né, do PIB do Rio Grande do Sul no PIB brasileiro. A gente vê que tem uma queda muito pequena, né, mas essa queda se deve à questão demográfica. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em 1940, o PIB do Rio Grande do Sul tinha
8% da população brasileira. Em 2010, nós temos aproximadamente 6% da população brasileira. Então, assim, a gente tem uma perda populacional em termos relativos ao resto do Brasil. E vai se acentuar nos próximos anos, porque o Rio Grande do Sul, quem está mais na frente em termos de transição demográfica. Aqui a gente tem os cenários da população do Rio Grande do Sul. Aproximadamente entre 2020 e 2025, a população do Rio Grande do Sul começa a declinar. E os números de gremistas e colorados vão começar a diminuir. Aí a gente vai chegar aí em torno de 11 milhões, 12 milhões, 11 milhões de habitantes, e a população vai começar a diminuir. A população de Porto Alegre começa a diminuir em sempre. Aqui tem a nossa estrutura etária de 2010, né? Aqui nós temos a estrutura etária de 2030. Aqui tá. Então a gente tem esse problema, né, então a gente tem esse problema de mudança relativamente rápida na estrutura, na pirâmide etária do Rio Grande do Sul, na estrutura demográfica do Rio Grande do Sul. Associado a esse, nós temos um outro problema, que é a questão da mudança dos municípios. Nós temos um problema de migração do oeste do estado para o leste do estado. Amarelo e verde são os municípios que aumentaram a sua população, né? Tínhamos cor de laranja e vermelho são os municípios que perderam população. A gente pode ver que o oeste do Rio Grande do Sul, mais ou menos o oeste do Rio Grande do Sul, está perdendo população, o leste está ganhando população. Portanto, né, quando combinar esse movimento migratório com o movimento de redução populacional, que vai acontecer daqui a 10 anos, essa região do Rio Grande do Sul vai sofrer um forte esvaziamento. Né? Então, assim, política pública de imigração seria muito bem-vinda. Aqui a gente tem a mesma ideia, digamos, essa mesma tentativa de prever como é que vai, né, para onde a população do Rio Grande do Sul vai estar migrando. A gente vai ter um esvaziamento em quase todas as outras regiões aqui, né, e vai aumentar a participação da população aqui no verde, digamos assim, no nordeste do estado, né, onde vai aumentar a população, né, nas regiões aqui vermelho e cor de laranja vai diminuir a população. Né? Aqui a gente tem, digamos, aquelas mesmas macro-regiões. Esse gráfico mostra o que vai estar acontecendo. Vai diminuir bastante a população de 0 a 15 anos, 0 a 14 anos, a população de 15 a 64 anos, ela deve começar a diminuir em algumas regiões, né, em termos do total da população, mas normalmente a população, né, acima de 65 anos também vai aumentar consideravelmente. Na verdade, é a partir de 2030 que isso aqui vai se tornar mais importante, essa mudança na composição populacional. Então nós temos que ter políticas públicas, pensar que tipo de políticas públicas nós temos que fazer para fazer frente a essa mudança na estrutura etária brasileira. Isso é uma coisa fundamental para a gente pensar. Aqui é um indicador de desenvolvimento econômico que a FEA produz. Né? Nós podemos ver que, na média, né, os gaúchos hoje vivem melhor do que viviam no passado. O Brasil hoje é muito melhor, o Brasil de hoje é muito melhor que o Brasil do início dos anos 2000. Né? Se a gente pegar os indicadores, o único indicador que não evoluiu são os indicadores na área de segurança, mas todos os outros indicadores a gente tem um país melhor. Né? A grande, digamos assim, as universidades federais que eu digo. Aqui, né, nós temos um
um estudo que está sendo feito pela FEA, que é um estudo sobre quais são os setores, digamos, que a gente tem aglomeração produtiva, né? Alguns setores importantes, ou relativamente importantes, para a economia gaúcha, em diversas áreas, né? Eles identificaram, a partir dos critérios que eles utilizaram, nas 170, digamos, aglomerações industriais, só o setor industrial, né? Relevantes nas diferentes regiões do Estado. A grande maioria é na fabricação de alimentos, que é mais, né, digamos, espraiado pelo Estado e tem uma participação uma frequência mais importante, né? Mas também tem máquinas, né, fabricação de máquinas e equipamentos. Eu quero mostrar para vocês um gráfico aqui, que na verdade, esse aqui, eu quero mostrar esse aqui. Esse aqui são como as aglomerações que possuem emprego em atividades intensivas em tecnologias estão distribuídas no Rio Grande do Sul. Vocês se lembram daquele U invertido? Está aqui o nosso U de novo. Então, assim, é interessante quando a gente olha os dados econômicos, né? E olhamos aqui essa distribuição, né, feito, né, aqui foi a partir dos estudos, aquele gráfico foi uma encomenda minha. Então a gente vê o mesmo resultado se repetindo aqui. Né? Aqui está o mapa, que faz uma espécie de síntese, né, da geografia econômica do Estado. A gente vê essa região oeste aqui, né, uma região que eu diria assim, bastante problemática, mas uma antiga divisão que tinha no Rio Grande do Sul entre a região norte e a região sul. Eu acho que a gente tem que pensar começar a pensar o Rio Grande do Sul entre uma região oeste e uma região leste, né? E de novo a gente tem aqui, né, essa grande concentração aqui, né, que pega essas cidades aqui, né, Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, né, e onde Santa Maria, o papel fundamental do Estado, né, universidade e militares, né, Rio Grande, que de certo modo agora com os investimentos que estão sendo feitos em Rio Grande, de certo modo se integra a esse eixo. Não aparece muito nos meus indicadores, porque os meus indicadores não chegam a pegar ainda, digamos, né, os investimentos que estão sendo feitos em Rio Grande, mas eu acho que esse eixo aqui se associa ao eixo de Porto Alegre. Uma outra questão importante que também, né, que é a questão da indústria de energia eólica, que estão acontecendo grandes investimentos e todos localizados aqui no litoral. Então, se a gente olhar em termos dos investimentos maiores que estão sendo feitos, eles vão intensificar esse processo de esvaziamento da região oeste. Se a gente pensar o que a gente faz com a região oeste do Estado. Eu não vou entrar aqui, né? Esse aqui eu queria mostrar só para vocês, que é setores estratégicos da política nacional. Se a gente começa a olhar esses dados, né, extração de gás e de petróleo, a gente começa a olhar os grandes investimentos que estão sendo programados para o Brasil. A gente vê quase todos esses grandes investimentos, né, se concentram no Sudeste. Eu só estou passando só por cima aqui, biocombustível e etanol. Os grandes investimentos estão no Nordeste e Centro-Oeste, no Sudeste e Centro-Oeste. A infraestrutura de rodovia, as grandes rodovias estão no Sudeste e Centro-Oeste, né? Parece que agora vai ter uma que vai passar por aqui. Vai passar por uma ferrovia que vai passar pelo oeste de Santa Catarina, no Paraná, vai vir até o Porto de Rio Grande. Vamos ver se eles vão fazer mesmo. Então, assim, olha aqui, ó, tem só uma ferrovia importante, mas parece que vai sair uma ferrovia que vai passar por aqui. De certo modo, vai ter talvez seja um grande investimento para ajudar a nossa região oeste do Estado. Bom, esse é um problema, digamos, essa questão de como a gente se liga, né, com o desenvolvimento do resto do Brasil. A gente tem outros problemas, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, um problema financeiro. Né? O Rio Grande do Sul gasta 3 bilhões por ano, 3 bilhões de reais para pagamento de dívida, 6 bilhões, esse ano vão ser 7 bilhões, para pagar o teto da Previdência do Estado,
São 12 bilhões por ano só de previdência, paga 1 bilhão de reais por ano de precatórios. Ou seja, são 11 bilhões que o Rio Grande do Sul vai pagar esse ano, com o passado. Né? Bom, esses 11 bilhões, 2 anos resolveriam nossos problemas de infraestrutura todos e ainda sobraria um bocado de grana para a educação e para a saúde. Né? Bom, eu queria também, para encaminhar a conclusão, né? Então, assim, a gente tem sérios problemas. Eu acho que a gente, digamos assim, não, eu vou provocar aqui um pouco o Ferrari, né? Digamos assim, se eu fosse propor uma digamos assim, política econômica, eu acho assim, a questão não é a proposição de política econômica, mas a questão é o pacto de poder que domina a sociedade brasileira e o que é possível a gente fazer com esse pacto de poder, né? Como é que a gente muda esse pacto de poder? Esse é o ponto fundamental. Né? Mas se eu fosse propor algo, né, eu ia propor assim, a gente tem que fazer, né, não um ente LED ou parlamento, a gente tem que fazer um governo LED. A gente tem que ter um governo, um Estado atuante, um Estado que seja capaz de fazer políticas públicas. Bom, a questão é se esse pacto de poder que existe, não o pacto de poder dos políticos, partidos políticos, mas o pacto de poder de política nacional, se a gente pode fazer, né, um governo LED, né, um crescimento puxado, onde o governo desempenha um papel fundamental na sociedade brasileira. Né. Foi isso que fez, né, o Daná, se eu mostrar para vocês, né, foi esse tipo de governo que fez isso aqui. Né. Bom, a gente nem precisa dizer quantas estatais foram criadas nesse período. Né? Nem precisa dizer o papel do Estado. Né? Como é que a gente tem que construir esse Estado? Né? Tipo assim, bom, eu já assim, tem uma questão fundamental para a gente construir esse Estado, que é o aprofundamento do processo democrático na sociedade brasileira. Né? Como é que a gente aprofunda, né, a democracia na sociedade brasileira? Como é que a gente aprofunda o controle da sociedade brasileira, da população, quando eu digo da sociedade brasileira, eu digo dos pobres do Brasil, né? Sobre o judiciário, por exemplo, né? Sobre os investimentos públicos, sobre o BNDES. Né? Vocês acreditam que o Luciano Coutinho nunca me perguntou o que ele devia fazer com o dinheiro do BNDES? E nunca perguntou para nenhum brasileiro. Por isso que ele empresta o dinheiro para o nosso amigo Hélio Batista. Se ele tivesse me perguntado, eu teria dito, não pode emprestar o dinheiro para o Hélio Batista. Ou empresta o dinheiro para mim. Por que escolheu o Hélio Batista e não escolher a mim? Né? Então, acho assim, a gente tem que mudar o pacto de poder, né, da sociedade brasileira. Como é que a gente pode tentar fazer isso? Avançando no processo democrático da sociedade brasileira. Não agradeço a vocês que tenham provocado, aí tem um Ferrari também que vai dizer, ouviu o professor Eduardo também, né? E espero que tenha contribuído aqui com o seminário aqui do IBEM. Bom, então, abrimos para questões, perguntas. Plateia. Bom, enquanto eu gostaria de colocar como leiga em economia, mas preocupada com educação. Na semana passada, estava na mídia que o Rio Grande do Sul, em especial, tinha parado de diminuir o número de analfabetos, certo? Se colocou muito na mídia isso. Então, eu fico pensando no parâmetro de crescimento, para mim, é a educação do povo. É um povo que, bom, então, está baseado no aumento do consumismo, como o professor Ferrari falou, mas não o fator educação vai fazer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pode fazer aumentar a área verde lá, no sentido de formar profissionais que as próprias empresas estão precisando
que não se tem, né? Mas, de uma maneira social mesmo, a taxa de analfabetismo ter parado de diminuir é assustador. Não sei que parâmetro é esse, mas foi muito divulgado na mídia na semana passada isso. Né? Diz que o Brasil como um todo parou de diminuir como se esperava, mas que o Rio Grande do Sul, essa foi a notícia, o Rio Grande do Sul mais ainda em relação ao Brasil. Isso, eu encontro isso assustador. Não sei qual dos três queria falar sobre isso, talvez o professor. Bom, esse tema da educação é realmente assustador, como a professora estava falando, porque quando a gente pensa em desenvolvimento, temos que pensar em utilização de tecnologia mais moderna, de maior número de elementos tecnológicos, e para funcionar uma economia com mais tecnologia é necessário ter muitos profissionais e pessoas bem formadas. Então, se a educação está estagnada, então não temos uma possibilidade de melhorar a eficiência produtiva da economia. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com a questão educacional. Então, por enquanto, seria isso que eu queria comentar. Deixa eu fazer um breve comentário sobre esse ponto e aceitar a provocação, se bem que não entendo assim como sendo provocação, que o Adalmir me colocou. Né? Só para a gente começar. Sim, não. Eu diria o seguinte, Wani, não só a questão educacional é imprescindível, né? E o exemplo que a primeira lâmina do Adalmir, ela foi ilustrativa nesse sentido, ou seja, a Coreia do Sul, no início dos anos 60, tinha as mesmas idiosincrasias do Brasil, era um governo militar, né? Tinha o mesmo PIB per capita, tinha o mesmo tipo de indústria, e a diferença fundamental, né? Os projetos desenvolvidos na Coreia do Sul ao longo dos regimes militares foram muito semelhantes aos projetos desenvolvidos pelos governos militares brasileiros, só com uma diferença fundamental, ou seja, o esforço cavalar que foi feito não somente para a educação, mas para a ciência e tecnologia, que catapultou a Coreia hoje ser esse paradigma aí de país bem-sucedido, fez parte dos chiques asiáticos, assim por diante. Então, eu diria que, por um lado, é isso, ou seja, a questão da educação, mas eu diria que a educação só não é o fundamental. Não adianta você ter um processo educacional altamente qualificado, né, de fronteira e assim por diante, capital humano qualificado, competente, inserido no processo tecnológico, assim por diante, se os interesses individuais sobrepõem seus interesses coletivos, né? Então, o que eu entendo que realmente falta é uma conscientização de que da sociedade brasileira como um todo, de trazer a reboque os interesses individuais, né, aos interesses coletivos que são mais relevantes. E nesse particular, eu acho que o grande mal da teoria convencional, a teoria neoclássica, a teoria do mainstream, é que ela nos ensina, né, de cabo a rabo, a maximizar as funções, preferências, o comportamento individual dos agentes, né, quando deveria ser o contrário, ou seja, maximizar os interesses coletivos e não necessariamente os interesses individuais. Então, enfim, o que eu quero tentar puxar, que a educação é importante, toda a vida é importante, porém, se não houver o desenvolvimento educacional no sentido de tentar incrustar nas pessoas, né, o sentimento de coletividade, eu acho que a gente não vai muito adiante. E aí,
pensar nessa questão de coletividade, né, vai ao encontro da provocação, entre aspas, do Adalmir. Quando a gente está pensando o ED-led ou Export-led, né, sem dúvida nenhuma, o que está por trás aí é a ideia do State-led, ou seja, sem Estado, né, a gente não vai muito adiante. Né? Então, né, entre a mão invisível do Estado, né, apregoada aí pelos economistas convencionais, né, ou a mão visível do Estado, conforme a expressão cunhada pelo Peluso, né, toda a vida a mão visível do Estado para fazer a economia, o sistema econômico como um todo funcionar. Aí a questão, né, também que aí eu passo a bola para você no sentido da provocação, né, eu entendo sim que tem que ter um impacto de poder, né, ou um state-led ou um governor-led, né, mas aí o que eu acho que a gente observa ao longo dos últimos anos é que o que menos se tem, seja nos governos mais conservadores de Fernando Henrique Cardoso, seja nos governos atuais mais progressistas, entre aspas, o que menos se tem é um projeto que faça com que realmente ele seja capitaneado pelo Estado-led, né? Em prol de uma governabilidade, né? Você fez alianças espúrias e continua fazendo alianças espúrias que nos sinalizam, pelo menos do ponto de vista, poucas perspectivas de a gente avançar efetivamente num projeto de desenvolvimento consistente, inserido, inclusivo e assim por diante. Né? Então, e aí eu vejo, né, seja no projeto, entre aspas, atual do governo, seja nas candidaturas que se apresentam para oposicionistas também, entre aspas, está cheio de aspas aqui, mas a gente não pode fugir dessas aspas, né? Que é tudo saco, né? Gato do mesmo saco, né? Ou seja, é pouco provável que você tenha mudanças substanciais além dessas que nós alcançamos nos últimos anos. Houve uma melhora da distribuição de renda do Gini, houve, a miséria absoluta foi reduzida, mas o ponto e aí o passo adiante? A gente vai adiante, a gente não vai adiante. Porque em prol você não tem um pacto de poder, né? Você, em prol da governabilidade, faz alianças espúrias, ou seja, os ganhos que houve nos últimos anos, eu acho que infelizmente são ganhos que a gente vai ter que se contentar com isso. A gente não vai avançar muito adiante, não. Eu vou começar com a questão da educação, acho que, digamos assim, e assim, o que o Harari falou sobre a educação é uma questão, basicamente eu penso bastante parecido com ele sobre o tema da educação, né? É um tema importante para o processo de desenvolvimento da sociedade e também é uma questão importante para o processo de desenvolvimento da pessoa. Né? Daí a questão, né, qual o tipo de educação que a gente está dando para os brasileiros. Né? E ligando, digamos, a questão, né, da educação com a questão da mudança na estrutura etária do Brasil, né? Se a gente quiser ter um projeto de país, nós temos que passar a investir muito, né, nas nossas crianças, nos brasileirinhos, digamos assim. Né? Os filhos de classe média, né, isso tem boa escola, né? E aquilo que a sua escola privada não oferece, né, buscam outras escolas, né? Escola de música, escola de inglês, né? Escola de futebol, escola, né, de esporte, educação, música, né? E a gente tem a questão da finança, né? Mas, infelizmente, isso não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Né? Então, acho que a gente, quanto país, a gente tem que investir na educação, não no sentido da educação de formar o engenheiro, somente formar o economista, somente, não sei se é bom formar economista também, então temos uma crítica aqui aos economistas, né? Formar médicos, né? Nós temos que formar cidadãos. Acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala da questão da educação. Isso eu acho que é uma concordância entre o professor Plá também, né? Bom, em relação à questão eu tenho uma pequena coisa que eu gostaria de adicionar sobre a questão da Coreia. Tem uma diferença da Coreia em relação ao Brasil, que é uma questão importante. Né? A distribuição de renda.
não distribuição da riqueza. Né? A Coreia, ela termina em 45, tem uma reforma agrária, os japoneses são mandados, né, para casa, se faz uma reforma agrária, os japoneses perdem, né, poder, né, e após a Segunda Guerra, né, a Guerra das Coreias, tem uma outra reforma agrária. Então, a Coreia, ela inicia seu processo de desenvolvimento com uma distribuição muito mais igualitária da renda. Eu acho que isso acaba fazendo diferença no processo de desenvolvimento futuro da Coreia. E na própria questão da educação, né? Porque daí, digamos assim, se tem uma sociedade com melhor distribuição de renda, com uma distribuição mais igualitária, com perspectivas, né? Tu vai estudar e vai para frente. Né? Se tu mora em famílias, né? Agora, se tu mora, né, no interior do Rio Grande do Sul, né? Vai virar peão, né? Por que tu vai estudar? Qual o incentivo que a sociedade está oferecendo, né, para a pessoa estudar, ou quais as possibilidades de cobrança que vai ter sobre o Estado, porque o Estado ofereça uma qualidade de educação. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Eu coaduno, em parte, com análise também do Ferrari sobre a situação econômica do Brasil. Né? Eu acho que a gente poderia ter feito muito mais do que a gente fez nos últimos 10 anos. Né? O Brasil avançou, mas eu acho que o governo Lula é o copo pela metade. Né? Depende, né? Quando a gente olha, a gente vê coisas boas que aconteceram no governo. Né? Dependendo da perspectiva que a gente olha, né, a gente tem muitos problemas. Então, a gente tem boas coisas. A recuperação das universidades federais é bom. Né? Vários programas de tentar a redução de pobreza que atingiram diferentes formas, desde a Bolsa Família, até meus alunos lá da PUC que não pagam a universidade, porque estudaram em escolas públicas. Né? Olha, é impressionante ver os alunos. Eu dava aula no segundo semestre. Os alunos, de fato, os alunos que tinham bolsa em comparação com os alunos que vêm da escola tradicional, que pagam a universidade, nesse semestre tem uma diferença grande entre os alunos. A gente vê, a gente percebe. Olha, no final do curso essa diferença desapareceu. Né? E tu vê os alunos arrumando emprego, tendo melhores possibilidades de emprego, então isso é uma diferença importante. Mas a gente tem problemas importantes. Bom, aquilo mesmo que o Ferrari falou, não. Bom, a gente tem os partidos políticos na base do governo, que são difíceis, né? Se a gente olhar nessa perspectiva. Se a gente olhar na perspectiva do crescimento econômico, também o Brasil poderia ter crescido mais. Né? Mas mesmo assim, a gente dobrou o crescimento do que a gente tinha antes no período Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu acho meio injusto. Né? Nesse sentido, eu concordo parcialmente, digamos aqui, com a posição do Ferrari. E, ao mesmo tempo, eu vejo avanços. Né? O processo de privatizações, da forma como era feita, estava sendo realizada, parou. Né? O Estado voltou a ter um papel mais importante na economia. A gente tem um PAC, né? A gente tem uma série de ações do Estado. Poderia ter sido mais, poderia ter sido muito mais. Né? Eu acho que poderia ter sido feito muito mais do que se fez. Né? Mas talvez fosse o que era, digamos assim, possível com o pacto de poder que for feito. Né? Talvez tivesse ter sido feito um pacto de poder diferente. Né? E a gente tem uma série de reformas fundamentais a fazer. A gente tem duas reformas importantes a fazer hoje. Né? Uma reforma política. A gente tem que reduzir o custo de campanha no Brasil. A gente tem que mudar reduzir o custo de campanha no Brasil significa a gente talvez mudar a nossa classe política, né, nossos políticos. E um segundo aspecto, a gente tem melhorado ao longo do tempo, mas a gente tem que melhorar, profissionalizar o funcionamento do Estado brasileiro. Nós vamos reduzir os CCs, que também está ligado à reforma política. Nós temos que profissionalizar o Estado tem que ser
levado, feito nessas políticas públicas por funcionários públicos. Oi, se eu vi bem ali no gráfico, foi mostrado a parte do PIB que não vai crescer, é a parte do litoral, né, a que menos cresce. Daí eu fico pensando nisso também, em que ponto entra o desenvolvimento do turismo, porque o Rio Grande do Sul eu quase não vejo, pouco vejo falar em desenvolvimento a partir do turismo, né, muito da indústria, agronegócios, enfim. Eu quero saber em que parte entra o turismo no crescimento do Rio Grande do Sul. Sim, o turismo está dentro dos serviços, né? Mas assim, se eu não me engano dos números, né? O Brasil recebe 7 milhões de turistas por ano, né, estrangeiros, né? Mas que Nova York, o último número que eu tinha visto, lá no início dos anos 2000, recebe, a cidade de Nova York recebia na época 32 milhões de turistas por ano. Então, a gente tem muito a crescer, né? E no questão do litoral, né, essa é uma área que a gente tem que, né, pensar, né? O que está acontecendo, digamos, com a área do litoral, vamos pensar aqui o litoral norte aqui, né? Duas coisas acontecem no litoral norte, né? Uma coisa que, na verdade, o litoral norte é muito associado com a questão da transição demográfica. As pessoas estão se aposentando e morando no litoral norte, tá? Por exemplo, as cidades que, em termos percentuais, mais cresceram a população estão localizados no litoral norte. A cidade que mais cresceu, se não me engano, Pinhal teve um crescimento populacional de 20% entre 2000 e 2010. É a cidade, não lembro exatamente o número, mas foi a cidade que mais cresceu no Rio Grande do Sul em termos de populacional. Mas do ponto de vista econômico, como é que a gente mede o PIB? Né? O que acontece? As pessoas moram no litoral, mas recebem sua aposentadoria na região metropolitana, né? Então, o PIB, digamos, é contado aqui mesmo que ele gaste lá, né? Então, seria uma questão da medida, né? Tem aquela coisa assim, você não deve contar o povo como se faz política, como se faz salsicha, né? A gente não deve contar também, se a gente for contar como se faz o PIB, também o povo vai desacreditar, né? Não só dos políticos, da salsicha e do PIB. Ninguém mais tem, eu vou fazer também das perguntas. Professor Ferrari, eu queria saber a respeito da reforma tributária. O senhor falou em uma proposta de maior incidência do imposto sobre a renda e sobre a riqueza, né? Sobre a riqueza, eu entendi que seria a tributação, uma das formas da tributação sobre a herança, né? E sobre a renda, o senhor defende uma alíquota diferente de imposto? Como é que seria essa proposta? Eu também queria saber do professor Marchetti. O senhor falou em 3 momentos da desindustrialização no Brasil e no Rio Grande do Sul. E eu, como leiga, também pergunto a que se deveram esses 3 momentos de desindustrialização. Fica muito rapidinho, Edmê. Até porque eu não sou especialista em questões tributárias. Eu acho que os advogados tributaristas têm muito mais a dizer do que eu, mas grosso modo a ideia é o seguinte: primeiro, é você inverter a atual carga de quer dizer, inverter a pirâmide da arrecadação tributária, que hoje basicamente ela incide sobre impostos indiretos, não sobre impostos diretos, né? O exemplo que eu dei em relação ao ano passado, quando 36% da carga tributária, ao distribuirmos essa carga tributária pela incidência dela, cerca de 22% foi proveniente de imposto de renda e cerca de 38%, 40% proveniente de imposto indireto. Então, a primeira questão é essa: você ter uma maior abrangência ou maior incidência da carga tributária sobre imposto de renda e não necessariamente imposto indireto, e quem acaba pagando o imposto indireto é a população como um todo via preço final. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente está pensando em maior incidência da carga tributária sobre imposto direto, obviamente está pensando em alíquotas de
que sejam diferentes do que nós temos hoje. É inadmissível que você tenha uma alíquota máxima de pagamento de imposto de renda de 27,5%. Ou seja, né, se a gente pegar qualquer país civilizado, pega os Estados Unidos, para não pegar nos países nórdicos, que aí seria algo mais radical, mas pega nos Estados Unidos, você tem alíquotas de imposto de renda que são muito mais significativas do que os 27,5%, que é o máximo da alíquota de imposto de renda no Brasil, né? Segundo aspecto ainda sobre imposto sobre origem renda, né? Quando eu estou falando renda aí, eu estou falando renda, seja renda proveniente de salário, sejam rendas provenientes de riquezas financeiras, riqueza de capital e de herança como um todo. Então, é inadmissível, por exemplo, que você tenha tramitando há anos no Congresso Nacional a proposição de imposto sobre herança apresentada pelo senador Suplicy, e até hoje você não tenha ou implementado, ou se a implementou, não a regulamentou como um todo, né? Em última instância, a ideia é que vai ao encontro do que o Adamir mencionou, ou seja, né, para você tentar fazer com que o Estado seja mais forte, né, o Estado tem que arrecadar mais, né? E arrecadar mais não necessariamente aumentar a carga tributária como um todo, mas arrecadar mais no sentido da eficiência de arrecadação, né? E com certeza, se você se você inverte essa relação piramidal, com certeza você tem mais recursos para aplicar nas diversas demandas sociais e de investimentos públicos como um todo. Então, a questão fundamental aí é uma questão de poder. Como é que você articula isso? Provavelmente, uma parte substancial do PIB paulista não vai querer pagar mais imposto, né? E aí, uma outra questão, quando a gente pensa em reforma tributária, né, a gente tem que ter ciência de que qualquer reforma tributária que minimamente avance, né, eu diria que a relação carga tributária PIB hoje próxima a 36%, ela não se altera. Ela está dada e é pouco provável que não tenhamos a ilusão que, havendo uma reforma tributária, reduzindo o custo do Brasil, assim por diante, que a maioria do pensamento conservador articula a ideia nesse sentido, a gente vai reduzir a carga tributária PIB. Não, ela vem para... Essa que está em 36%, ela fica, ela não sai mais. A questão é, dentro desses 36%, nós temos operacionalidade, né, eficiência e, principalmente, resultados sob a ótica de programas públicos, programas sociais, investimento público, assim por diante. Mas aí, mais uma vez, para fazer isso, não adianta ter a bandeira como o ex-governador Ricordo tem, bandeira da reforma tributária. Tem que chegar lá e dizer que tipo de reforma tributária é para quem? Bandeira da reforma tributária, ela conquista qualquer público. Eu conquisto vocês, conquisto a FIES, a questão chega lá na FIES e defender que tipo de reforma tributária. Tem que propor, ó, quem tem mais tem que pagar mais. Ele propõe isso, ou as pessoas propõem isso? Não propõem. Essa é a questão. Nós estamos... Temos ainda 5 minutos, nós também podemos dar uma largadinha. Eu brevemente, eu sou muito sintético. Quando falamos em educação, que foi a questão que abordamos inicialmente, eu queria mencionar que no Uruguai, na minha terra, a gente fez um ciclo evolutivo muito interessante. Durante muitos anos, a partir da década de 40, se intensificou muito a questão educativa. Então, o número de analfabetos caiu muito e o número de profissionais universitários aumentou. O resultado chegou no final da década de 50, quando o modelo de substituição de importações começou a afundar, e aqueles profissionais começaram a ficar desempregados. Então a gente tinha um país cheio de profissionais subempregados. Então os médicos, os engenheiros,
advogados, inclusive, ganhavam muito pouco e começaram a emigrar do país e saíram para Canadá, Argentina, Austrália, inclusive para a Espanha voltaram muitos. Então é interessante ver como esse processo que aconteceu no Uruguai foi como colocar os bois atrás do carro, né? Por quê? Porque o importante é haver demanda por profissionais. Então, quando há demanda por profissionais, a sociedade toda trabalha para atender aquela demanda e os profissionais encontram sua ubicação dentro da economia. Né? Mas só produzir mais profissionais, aumentar o número de escolas, não resolve o problema. Né? Porque aí as pessoas ficam com mais conhecimentos, mas não têm oportunidades de trabalho adequadas na altura. Né? Então, eu acho que esse é um ponto de vista um pouco keynesiano também, né? O principal é a demanda por esses profissionais. Então, era isso. A questão eu respondo rapidamente aqui a questão da desindustrialização. Tiveram 3 momentos, né, de desindustrialização. Né? O processo de redução, de abertura econômica, comercial, que se inicia no governo Sarney, no final do governo Sarney, e é intensificado no governo Collor, com a redução das tarifas de importação. Tem aquela frase famosa de que os nossos carros parecem são carroças. Né? Então, o Brasil reduziu unilateralmente a tarifa de importação. Esse é um primeiro momento que a economia está desaceleração, se aumentou muito a importação. Esse é o primeiro momento da desindustrialização. O segundo momento é quando a taxa de câmbio está muito valorizada no plano real. Né? Quando no momento também houve uma desindustrialização. Né? E o terceiro momento é em 2004, 2005, quando, né, os preços das commodities aumentam muito. Né? Tem já um efeito China, com a redução dos preços dos produtos industriais, que se associa com uma taxa de câmbio muito valorizada, não real, realmente muito valorizado. A gente começa a importar muitos produtos